Olá, salve, 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 seja muito bem-vindo, dentista, aqui nessa aula incrível, que vai ser uma aula maravilhosa, que vou ter como convidado o professor Alex Guedes, uma da referência, um professor referência na periodontia desse país, e para mim vai ser uma grande honra, um grande prazer fazer essa aula, essa live com o Alex, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então eu quero te pedir para que você tenha em mãos papel e caneta na mão, porque vai ter muito conteúdo, muitas informações extremamente importantes para você, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito no teu consultório odontológico. Hoje nós vamos falar embasadamente na periodontia e como a periodontia pode te ajudar a alavancar os teus ganhos aí no teu consultório odontológico, como é que a periodontia pode te ajudar a aumentar o teu faturamento. Então nós vamos falar com um cara que é o expert na periodontia brasileira hoje, que é o professor Dr. Alex Guedes, que já está aqui com a gente, e eu já vou pedir para que ele possa entrar aqui com a gente, para a gente conversar, para a gente dar sobre periodontia, sobre como alavancar o consultório, tendo como base a periodontia, que na minha opinião é a mãe de todas as especialidades. Meu querido amigo Alex, seja bem-vindo, meu irmão. Como é que estão as coisas aí? Tudo ótimo, graças a Deus. Parabéns pelo seu trabalho, irmão. Você faz cada vez melhor e eu tenho certeza que você tem um canal de sucesso no YouTube que tem ajudado muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas a terem uma conscientização maior da periodontia, saber cuidar. E você também abre o leque para receber outras pessoas de outras especialidades. Inclusive eu tive o privilégio já de participar, ser convidado do seu canal. E parabéns pelo seu trabalho, meu irmão. Além do cara fenomenal que você é como ser humano. Parabéns, viu? Obrigado, amigo. O canal é DR Alex Guedes. Vou botar também esse vídeo lá. Depois a gente faz. Boa. Se tem uma participação importante, tem mais de 15 vídeos lá. O Fernando vai fazer mais. Né? Beleza, se Deus quiser. Vamos sim. Você tem o poder da comunicação, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Da oratória. Obrigado, meu amigo. Alex, hoje a gente vive num mundo extremamente competitivo, né? Tecnológico também, né? Que ampliou bastante a tecnologia e graças a Deus nós da área de saúde estamos usufruindo dessa tecnologia, né? As diversas especialidades da odontologia têm se beneficiado com isso e eu acho que o maior beneficiado também é a população, é a sociedade, né? Então hoje como eu estava falando, quando eu estava iniciando essa aula, falando da importância da periodontia para todas as outras especialidades, que na minha opinião é uma especialidade mãe, porque é o que sustenta o dente, né? A sustentabilidade do dente é a periodontia que faz, né? Então, se não tiver uma periodontia boa, não tem odontologia e não tem dente, consequentemente não tem odontologia. E me fala um pouquinho aí de como essa tecnologia tem ajudado a periodontia nos últimos anos, Alex, por favor. Vou começar aqui do começo, né? Eu lembro que quando eu escolhi a periodontia, primeiro porque eu não tinha dinheiro, né? Eu fico pelo mais barato. Sim. Na época, fazer especialização e o pessoal falava, rapaz, você vai morrer de fome. Cara. E há 15 anos atrás, a periodontia era totalmente desvalorizada. Sim. Muito. De uns tempos para cá, devido ao aparecimento dos implantes dentários e a necessidade de ter sido mole ao redor desse implante, porque viu que um implante por si só não era nada. Tem que ter a coroa bonita, mas uma coroa e um implante bem posicionado, não tendo papila, não tendo volume, não vai para lugar nenhum. Sim. Então, a partir do momento que o pessoal começou a ver que a periodontia era fundamental para isso, começou a ter uma valorização muito grande. Então, devido a isso, a gente mudou bastante. Então, a pessoa que tem uma clínica de periodontia, ele consegue se manter tranquilo e conseguir resolver os casos deles tranquilo também. E é importante, sempre no consultório, a gente está falando bastante de gestão aqui,
sempre ter, ao longo da nossa conversa, a gente vai deslanchar isso, ter um periodontista na equipe, para poder manter aquele paciente lá dentro. Como você falou, a periodontia é a mãe de todas as especialidades, a mãe de todas as especialidades, né? E Verdade. realmente é fundamental para tudo. Se você não tiver uma gengiva saudável, você não consegue fazer uma prótese bonita, você não consegue fazer uma restauração, você não consegue instalar um implante, então fica acabando, dificultando todo o trabalho das outras pessoas também. Em relação às tecnologias, tem, que infelizmente não é acessível a todos, né? Que é a questão dos biomateriais, para a regeneração tecidual guiada, que é da empresa Straumann, que tem o Prefigel, o Endogain, que acaba estimulando a formação de novos tecidos, tecidos que foram perdidos devido à doença periodontal, né? E acaba deixando sequelas. Aqui a gente vai Entendi. falar um pouquinho também. Alex, hoje qual é a especialidade da odontologia que tem uma relação mais próxima com a periodontia, na sua opinião, mesmo? Todas. É isso que eu estou falando, todas mesmo. Se você vai fazer uma exodontia, primeiro você tem que fazer uma raspagem naquela região para poder diminuir a quantidade de bactérias. Sim. Você diminuir o risco de uma infecção. Se você vai fazer um implante, também tem que ter uma boca sadia, para você fazer um implante adequado. Para fazer um implante, tem que ter às vezes, tem um biótipo gengival, que é a gengiva um pouco grossa. Vou falar dois dos termos aqui para a pessoa que não tem muita afinidade poder entender. Uma gengiva grossa e uma gengiva fina, como se fosse minha camisa aqui. Meu jaleco de algodão, você não vê meu corpo. E o jaleco fino, uma seda, você vê meu corpo. Então, aquela gengibiótica gengival fino tem que ser manipulado previamente para poder depois fazer o tratamento de implante. Uma prótese que a gente vai precisar de volume naquela região. Uma prótese que a gente vai precisar fazer um aumento de coroa clínica para depois reabilitar aquele paciente. A ortodontia, né? Que hoje em dia é a ortodontia de adultos, que antigamente, quando era novinho, eu tenho 40 anos, era ortodontia de adolescente. Agora não, ortodontia de adultos. A gente falou nas nossos vídeos. Então, hoje em dia, um adulto, pelo menos, tem uma gengivite naquela região. Então, precisa de um periodontista na equipe para poder estabilizar. Então, todas as áreas precisa ter totalmente afinidade e necessita de um periodontista. Então, não tem uma específica. E bacana, isso é muito bacana, porque é uma especialidade que se relaciona diretamente com todas as outras, né? E todas as outras, de uma forma direta ou indireta, depende do sucesso da periodontia, né? E assim, é muito bacana, porque a periodontia, todo consultório odontológico, se é uma especialidade, né, que todo consultório odontológico deveria ter, né, e às vezes o clínico geral, o dentista clínico geral até faz de uma forma, né, de uma forma possível dele, uma limpeza, uma profilaxia, né, mais profunda, tal, mas o ideal é que ele tivesse um especialista periodontista na equipe dele. Esse é o ideal, né? Até porque a doutora Andressa aqui... minha esposa, está lá balançando Maria e está assistindo. Assunto abordado, super interessante. Obrigado, doutora. Vamos usufruir desse conhecimento fantástico aqui do doutor Alex, dando um show sobre periodontia. Então, como eu estava falando, é importante até que você possa vender, né? Agora falando de uma parte de gestão, vender isso no teu consultório de uma forma extremamente positiva, né? Porque você vai estar fomentando, você vai estar valorizando a saúde bucal e muito mais na parte da prevenção, não é, doutor Alex? Então, assim, isso é importante, levantar essa bandeira, né, de você, como dentista, você defender e vender isso no teu consultório como uma promoção de saúde bucal. É porque eu passei por todas as realidades da odontologia. Eu trabalhei no SUS, no PSF, no CEL, trabalhei para a clínica popular e hoje eu estou na clínica de plano de saúde, né, aquele plano odontológico, depois a gente conseguiu montar nossa clínica. Então eu sei todas as dificuldades das pessoas que trabalham nesses setores, né? Então a pessoa que trabalha aqui, está aqui assistindo essa live, vai ficar gravada. A pessoa que trabalha no SUS, poxa, ele sente a dificuldade de comunicação com aquela pessoa carente, que tem que fazer analogias. E a pessoa que está no SUS, ele quer montar um consultório próprio, o importante é ele, pelo menos, João, o que eu fiz na época, alugar um turno. Você aluga um turno,
para você começar a desempenhar a sua periodontia. E a pessoa, João, que trabalha também no para plano de saúde, porque plano de saúde não consegue, não vende essa possibilidade de tratamento periodontal. Infelizmente, ele quer Sim. ter lucro, não quer ter prejuízo. E paciente com doença periodontal é um paciente prejuízo para o plano de saúde. Então, o Ah, que acontece? Ele fornece, ele diz que trata da doença periodontal, mas ele só libera uma limpeza, uma raspagem, limpeza popularmente falando, uma raspagem 2 vezes ao ano. Então, o paciente geralmente tem uma doença periodontal, precisa de 5, 6. Inclusive, tem uma paciente minha aqui assistindo, e ela sabe que realmente são várias sessões de raspagem, cada caso é um caso. Então, a partir do momento que você está no plano de saúde, você trabalhando com aquele paciente, você tem que realmente dar uma verdadeira aula para aquele paciente, porque ele vai pensar que você está enganando ele, e realmente está falando a verdade. Tá? Você tem que puxar ele para o particular, para fornecer uma forma de tratamento acessível para aquele paciente. E você, voltando aqui para a clínica entendi. particular, a questão de você realmente. Periodontia é um casamento. Eu brinco que é 50% é responsabilidade do dentista, 50% é responsabilidade do profissional, ó, do paciente, né? Tem um colega meu Sim. que faz 70-30, 70 do paciente, 30 dele, nossa. Então, para essa parceria, você tem que vender um tratamento para esse paciente. Então, como eu falei, Claro. você tem que sentar com o paciente, ver a possibilidade de fazer a questão de raspagens, né? É como se eu falo com os pacientes, fazendo analogia, né? Se eu for para Praia do Forte, deixar minha casa lá fechada durante um ano, quando eu vou varrer, não consigo varrer de uma vez só. Tem que dar 2, 3, 4, 5 varridas. Na nossa boca, a mesma coisa. Quanto maior quantidade de sujeira, maior quantidade de raspagens eu tenho que fazer. Então, o tratamento periodontal é isso. Primeiro, você vai fazer as quantidades de raspagens necessárias. Para cada caso é um caso. É claro, você vai avaliar a radiografia, fazer sondagem, fazer toda a anamnese. E depois você vai fazer a manutenção periodontal, que depois no decorrer da aí que a gente vai conversando, que aquele paciente não tem cura. É uma doença crônica. Eu estabilizo. Nunca você vai chegar ao paciente com doença periodontal e falar, você está curado, meu amigo. É você estar estabilizado. Então, nesse momento, o paciente vai estar estabilizado e vai estar em manutenção periodontal. E essa manutenção pode ser de 2 em 2 meses, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, 6 em 6 meses. 6 em 6 meses é aquele paciente que eu digo top, que já chegou no nível de higiene tranquilo, estabilização da doença completa. Então, a gente consegue manter esse paciente. É claro, nas manutenções também, você está falando tranquilo? Então, ótimo, perfeito, perfeito. Nas manutenções também, o que acontece é que, a depender de como o paciente volte, a gente pode raspar esse paciente, uma só resolve. Se o paciente estiver com muita desestabilizada, a gente tem que estabilizar ele novamente com várias sessões de raspagens. E O que eu esse quero falar intervalo? para a pessoa que está. Desculpe, é isso aí que eu falo agora, esse Não, intervalo. tranquilo, bacana, tá maravilhoso, tá muito esclarecedor. Esse, E- esse, esse esse, inter- intervalo de tempo de retorno, ele é classificado como? Pela gravidade do problema periodontal que o paciente apresenta, professor? você tem que fazer um gráfico para poder visualizar de como é que ele vai voltar. A gente vai estender um pouquinho aqui. Aí você, dependendo de como você termina seu paciente, quando ele retornar, você sonda novamente e tem uns gráficos que você preenche para poder ver se ele se encaixa e quando você vai aumentar ou diminuir a questão dele. E João, pensei que você ia falar da questão da raspagem. Tem cada raspagem, de uma para outra, geralmente eu levo de 1 semana a 15 dias no processo Sim. inicial de tratamento. 21 dias pode, 30 dias pode, só que fica mais difícil você ter o controle do paciente. Ah, perfeito, perfeito, perfeito. E hoje, assim, quais são as principais causas hoje de um problema periodontal? É a deficiência ou ausência da higienização, ou existem outras causas que podem ser relacionadas, que podem provocar os problemas periodontais? Tem também a questão dos fatores de risco, né, que é o cigarro e a diabetes, que são fatores de risco para doença periodontal. Tem a questão genética e tem a questão também da higienização, do não acompanhamento do paciente, do acompanhamento com o periodontista. Eu brinco que boa parte dos pacientes que tem aqui, que são mais regulares, são mulheres. A maior quantidade de pessoas que tem aqui, que vem com frequência mulheres, em menor proporção são homens. Porque a mulher se cuida mais, né? Sim, Aí tem sim. toda essa questão também de higiene, fatores genéticos e fatores externos, que é Tá. fatores de risco, que é diabetes, cigarro, diabético descompensado. Diabético compensado, tá tranquilo.
O diabetes que está sem um controle, né? Acima de 100 ou 200 ou Isso, alguma a pessoa coisa de assim. 200, 150. Eu tenho um paciente que já bateu 400 aqui. Caramba, 400 fumante e só conseguia tratar se ela resolvesse o problema da diabetes. Eu não consegui nem tratar e ela também não queria resolver o problema da diabetes dela. meu Deus, que É amor mistura próprio, né? bombástica, hein? É, Diabetes e fumante, então é nitroglicerina pura, meu irmão, é, né? aí tem E que aí, amar. a doença sistêmica que tem a maior ameaça para a periodontia é o diabetes. Diabetes. Diabetes descompensada. A pessoa descompensada, que não tem um controle, não tem um acompanhamento do médico, aí acontece o que? Os vasos diminuem qualidade e quantidade. Então fica difícil os células de defesa chegarem naquela região e conseguir combater a bactéria. Perfeito, perfeito. Por Doutor, isso que a periodontia também trabalha muito com isso, também mandando para o médico, encaminhamento para ver todo o problema, se o paciente tem mais outros problemas de saúde, que fica mais longo conversar aqui. Mas o mais comum é diabetes. perfeito, perfeito. Doutor, outras relações, outros trabalhos odontológicos de outras áreas, de outras especialidades, que não tenham sido muito bem executados, pode provocar problemas periodontais, como, por exemplo, uma prótese mal adaptada, uma ortodontia com uma força além da ideal. Esses tipos de, vamos dizer assim, de um tratamento que não seja o ideal de outras especialidades pode interferir no problema, pode provocar um problema periodontal? E a atrogenia pode? É a questão, se você for fazer uma prótese, você não pode invadir o espaço biológico. Para a pessoa que não é dentista aqui, eu não posso entrar muito na gengiva. Você tem que deixar respeitar. Porque a partir do momento que Sim. você invade o espaço biológico, aí fica constantemente inflamado. Então você tem que fazer uma cirurgia, chama-se aumento de coroa clínica. Aí você remove o tecido naquela região. Se tiver. Aí vem a questão de execução, né? De técnica. Se tiver. Aí você tem que do término até a crista óssea 3 milímetros. Esse é o mínimo que você tem que ter. Se tem menos, aquele tecido constantemente vai estar inflamado, então a próstata não vai ficar bem adequada, não vai ter um término adequado. Então a pessoa não vai executar de uma forma adequada. A questão também da. Tá beleza aí, João? Estão ouvindo bem. O som tá bom também? Tá perfeito, perfeito. Pronto, quem está assistindo aí, clica no aviãozinho para chamar as pessoas também para É assistir. isso É aí, chama importante para todo mundo. ajudar. A questão da ortodontia, eu gosto de falar até, inclusive eu estava fazendo a mentoria aqui com os alunos, é, doença periodontal não contradiz os aparelhos. Isso quer dizer o quê? Paciente com doença periodontal pode usar aparelho. Paciente que tem doença periodontal pode fazer implante. Paciente que tem doença periodontal pode reabilitar, desde que faça o tratamento periodontal prévio e ao longo desse tratamento ele tem acompanhamento com o periodontista. É importantíssimo. Porque se você fizer movimentações, quando você impõe uma força no dente, na verdade você não empurra o dente. Você empurra o periodonte que está ao redor do dente, você impõe uma força, aí na região que está, no mesmo sentido da força, você está comprimindo os ligamentos periodontais, e no sentido oposto, você está estendendo os ligamentos periodontais. Então, quando você está comprimindo os ligamentos periodontais naquela região, você induz a diminuição de fluxo sanguíneo, que induz o osteoclastos e naquela região destruir o osso. E quando você Sim. estende no sentido contrário, você induz naquela região os osteoblastos. É por isso que tem um equilíbrio de destruição e perda óssea. Então sempre vai ter aquele equilíbrio. A partir do momento que a pessoa tem a doença periodontal ali, acaba perdendo mais osso do que o normal. E quando você faz aquela ortodontia de 5 anos em um, aquela força Nossa. tremenda, que você comprime bastante, o que acontece? Você ocorre uma hialinização, que é uma necrose naquela região que o dente acaba saltando, né? Existe uma zona acelular que os dentes ficam estabilizados, daqui a pouco ele solta. Quando ele solta, ele perde em perda óssea e reabsorção da raiz. É por isso que às vezes o dente está com a raiz bem pequenininha e com a perda óssea considerável ao redor dele. E muitas das Esse é um vezes isso dos aí ele é exemplos. irreversível, né, Alex? Às vezes, a grande maioria das Infelizmente. vezes é irreversível. E essa paciente que eu falei, que fumava, era diabética, tinha 1/3 de raiz só. Poxa, que desafio, hein, irmão? Que Caso, pepino, hein? caso complexo. Caso complexo. E a mesma coisa, E- paciente, quem está em plantão do disco que está assistindo aqui, que eu falo direto com meus alunos, paciente que tem doença periodontal,
É diferente do paciente que perdeu um dente por acaso. O cara tá no carnaval, tomou burro, perdeu um dente ali, o 21, no incisivo central. Poxa, se você fizer um implante, uma prótese, pô, aquele paciente vai cuidar como nunca daquele implante. Vai higienizar perfeito. Agora, um paciente que perdeu o dente por doença periodontal, se a mulher botar melhor prótese, melhor implante, ele não vai higienizar. Então, existe uma possibilidade muito grande. Se não mudarem os hábitos, né? Existe uma possibilidade muito grande de perder esses implantes. E É que eu aí, falo com meus alunos nesse artigo. com um paciente com esse tipo de comportamento, ou esse desleixo, essa falta de cuidado, o índice de insucesso é enorme, né? Por isso que tem que ter, né, aproveitando, falando essa parte também sobre gestão, por isso que tem que ter contrato, né, com o paciente, né? Não tem sentido. Eu falo muito para os meus alunos que vai tirar um raio-x, tem que ter contrato com raio-x, irmão. Tem que ter contrato. Né? Tem que ficar meio neurótico, porque você não sabe quem é que vai cruzar a porta do teu consultório. Não está escrito na testa bom caráter e mau caráter. Né? Infelizmente. Tem muito malandro aí, muitos pacientes malandros, e a gente tem que se proteger. Então, quando você pega um paciente desse, que não tem o cuidado que deve ter, e você faz qualquer outro tipo de tratamento, qualquer área, coloca um implante, faz uma prótese, e ele já tem um histórico terrível de periodontia, né? E aí ele começa a não querer, ou não cuidar como tem que ser do caso, e aí começa a ter um insucesso muito grande e vai culpar você se você não tem um contrato com ele, dizendo nesse contrato que você explicou minuciosamente, detalhadamente dos riscos e do cuidado que precisava ter. Ele vai, se não tiver um contrato assinado com tudo isso, mesmo que você tenha falado exaustivamente, se acontecer qualquer problema, ele vai dizer que você nunca falou disso. E, João, 90%, de 80% a 90% dos implantes que a gente instala em paciente com doença periodontal estão perdidos depois de 10 anos. Caramba. De 80% a 90%. É claro que muito depende alto, muito do né? público. Depende muito do público que você trabalha. Isso se inverte. Você tem sucesso de 80% a 90% dos seus casos quando você trabalha com um público em que você conscientiza esse público, você trabalha com manutenção. Aí vem a questão que a gente está entrando aqui, aumentar o faturamento. Porque a partir do momento que você instala, a maioria dos dentistas que termina o paciente, ele bate nas costas e fala, velho, está ótimo. Ele não comunica ao paciente que o paciente tem que voltar. Então, a questão da periodontia são as manutenções, em que você tem que chamar o paciente para fazer retorno. É como se fosse a ortodontia. Mas a diferença é o quê? A partir do momento que o paciente, como eu não estou trabalhando com um problema que não tem cura, um problema crônico, esse paciente, se ele não retornar por bem, ele vai retornar por mal. Como vai retornar por mal? Vai retornar como já perdeu algum dente, tá? Como já volta de novo ao processo de secreção purulenta, de sangramento, de mobilidade de dente. E é triste, infelizmente, você já tem um paciente que você está estabilizado por longo tempo. Nessa pandemia mesmo, os pacientes voltaram todos desestabilizados, a maioria. Porque ficaram um bom tempo sem retornar. Quando retornaram, os idosos agora, tem que começar tudo de novo, do zero. Processo de raspagem, iniciar com a manutenção de pouco tempo, de 2 meses, 3 em 3, para ir depois, ao longo tempo, restabelecer novamente. E pessoas que têm algum problema periodontal e nesse período todo de pandemia, se ele estava ausente, corre o risco, inclusive, de ter acontecido perda dentária, né, Alex? Por conta do problema periodontal. Alguns casos já chegou realmente bastante comprometido. Porque, além disso, teve a questão dos traumas, né? O apertamento, esse estresse que todo mundo passou. Então, um paciente que tem um dente com pouca inserção óssea em raiz, ele acaba apertando bastante, assim, não estourando o dente, acaba comprometendo. Porque a doença periodontal tem um trauma secundário e primário. O trauma primário é aquele que você faz a restauração, o paciente viaja, vai para fora do país, quando tá lá, tá sentindo como se fosse um caroço de goiaba, né? Entre um dente e outro, poxa, tô com... Aí quando ele retorna depois de um mês e meio, você vê que tem uma perda óssea naquela região. Quando você faz o ajuste, você vê depois de um mês, 2 meses, aquele osso regenera. E o trauma secundário é um trauma que quando você perde a inserção óssea, você perde o osso que fica ao redor do dente.
Então o paciente começa a mudar de posição, tem aquele formato de leque, né? Que você vê Sim. bastante. Então começa a ter contatos prematuros. Esses contatos prematuros é o trauma secundário que potencializa a bactéria que está naquela região. Então essa perda óssea que ocorreu, ele não volta. Você tira o trauma, ele não volta. Perfeito, perfeito, perfeito. É Alex, por isso que os pacientes e assim, voltaram com algumas perdas de dentes. Alex, o cuidado entre a doença sendo diagnosticada gengivite e periodontite, a conduta é diferente de cada caso, né? A conduta é questão de mudança de hábito. É você tentar, eu, inclusive, o que é que eu fiz? Gravei vídeos. Eu tô, mostra para quem quiser também, eu posso entrar em contato, porque eu ensino, eu falo como é que faz. Bacana. Porque mudança de hábito. E quando o paciente vinha para cá, ele vinha à primeira consulta, na segunda ele trazia a escova, na terceira eu corrigia, então ele voltava a escovar, eu escovava bem, e daí depois da quarta ou quinta vez que ele retornava. Tá? Então o que acontece? Agora não, o paciente vem, eu dou uns vídeos de orientação de higiene oral, então na segunda ele já vem, eu corrijo e fica ótimo. Então é importante você casar com o seu paciente, você tem que mostrar para ele a importância de mudança de hábito. É escovar de 3 a 4 vezes ao dia, utilizar o fio dental todos os dias, no mínimo 2 vezes ao dia. Essa questão que você tem que passar bastante para nossos pacientes, para ele poder casar com você, para seu tratamento periodontal dar certo. Perfeito, perfeito, perfeito. Aí o que acontece? Desculpe. Aí a Não, gengivite e a pode falar. periodontite é a questão de raspagem, entendeu? A partir onde que gengivite ele não tem perda de inserção. Então, às vezes, com uma boa orientação de higiene oral, você consegue resolver aquele problema. Você faz uma profilaxia com a depacagem, né, que a gente chama hoje em dia, que você Sim, consegue sim. remover, orientando o paciente, você consegue resolver aquele problema. É claro, se tiver um cálculo associado, você tem que remover com cureto ou com prof. E o paciente que tem doença periodontal, ele tem a perda de inserção. Aí você já tem que entrar com, além de orientação de higiene oral, raspagem, que é supra ou subgengival. Perfeito, perfeito. Que é dentro ou fora da gengiva. Bacana, bacana. Quem está assistindo aqui agora é a doutora Ana Carla, minha companheira aqui de trabalho. Que beleza, seja Trabalha comigo na bem-vinda, equipe doutora. também. Seja Essa é bem-vinda. das melhores periodontistas que eu conheço também. Boa. Que beleza, que beleza. Então tá com timaço aí, né, doutor? A Iago também, bom aluno. Que bacana, que bom demais. Então é muito bom, né, assim, a gente se cercar de pessoas boas, pessoas talentosas, pessoas comprometidas, né? A doutora Ana aqui tá dizendo obrigado pela sua presença, doutora Ana, e obrigado aqui por compartilhar aqui desses conhecimentos aqui do doutor Alex. Doutor, em relação à questão da periodontia, do resultado do sucesso de um implante anexado à periodontia. Aquilo que foi falado sobre o cuidado da higienização do paciente, né? Quando o implante ele é individualizado, talvez isso facilite mais a higienização do paciente, né? E quando, às vezes, o paciente não tem o poder econômico de fazer um implante individualizado ou não tem a indicação do implante individualizado e precisa usar em bloco, né? 3, 4, as pontes, né? Múltiplos, E aí, é o protocolo. isso pode dificultar bastante. Ou até, às vezes, nem seja 100% protocolo. Protocolo, sim, é uma situação. Mas, às vezes, o paciente falta 3, 4 dentes aqui do lado e ele não pode fazer individualizado. Ele precisa fazer de um lote, vamos dizer assim. Né? Aí a questão mais de planejamento reverso, né? Planejamento cirúrgico, que a gente chama. A gente primeiro parte da prótese para poder partir para a questão de quantos implantes vão ser, que às vezes a gente consegue resolver, se a pessoa perdeu 3 implantes, a gente consegue às vezes resolver, desculpe, se a pessoa perdeu 3 unidades, às vezes a gente consegue resolver com 2 implantes e 3 próteses. Sim. Aí a questão de planejamento, existe a possibilidade. Só que a higienização é a mesma. Quando a pessoa faz protocolo superior, implantes múltiplos, né, que a gente, em maxila, mandíbula, a gente bota 4 implantes para poder botar uma prótese fixa sobre o implante. Geralmente eu boto um PDF, se não dou uma panorâmica para o paciente, a tomografia, para ele botar no espelho ou botar no banheiro, ou se não ficar abrindo o celular, para ele conseguir ver aonde é que estão os implantes estão instalados, para ele conseguir colocar o superflóide ou passa-fio.
Sim, Se tiver pouco rente, geralmente eu recomendo passar o Superfloss, que eu acho melhor, né? Tem aquela pontinha grossa, a parte esponjosa sim, e o fio propriamente dito. Quando a próstata está muito rente da gengiva, eu recomendo voltar aquele passa-fio. Mas o passa-fio é um pouquinho dificultado porque tem que enfiar a linha na agulha para poder passar, né? Aí tem a questão de sim. você também mostrar como é a escova interdental. Tem uma escova também da Adis, que é uma escova que é anatômica. Ela inclina um pouquinho, você consegue escovar mais abaixo. O que eu não recomendo para os pacientes, eu falo com meus alunos direto, é a questão do Walter Pick, que é um jato de ar de água, né? Porque o que higieniza é o atrito, é a escova de dente fio dental. O Walter Pick é um jatinho que, não, se você quiser complementar sua higienização, você faz uso dela. Você só vai tirar aquele alface. Perfeito. E a questão Você falou há alguns minutos atrás, e eu queria voltar a esse assunto, que inclusive é a minha especialidade, a questão da periodontia com a ortodontia, a relação. Eu sempre tive um cuidado muito grande de quando o paciente inicia o tratamento conosco de ortodontia, eu falo para ele da necessidade, trimestralmente, de fazer uma profilaxia preventiva e uma consulta ao periodontista. Isso é protocolo dentro do tratamento. E eu acho que isso tem ajudado bastante. A partir do momento que eu passei a ter esse protocolo dentro do tratamento de ortodontia, diminuiu drasticamente os problemas de gengivite na parte de ortodontia. E isso é muito prudente, né, Alex? É uma da técnica. Cada caso é um caso. O que eu falo aqui, a gente vai agora varrer sua casa, João. Eu vou tirar todos os móveis. A gente vai Sim. varrer com uma beleza, né? Vamos botar os móveis. Já tem uma dificuldade. Então você acaba trabalhando com pacientes que acabam botando algo em sua boca. Então esse paciente tem que ter um processo de higienização perfeito. Então, o que é o certo? Que se tiver um ortodontista aqui ou algum de ortodontia assistindo. Primeiro, todo paciente tem que ter o tratamento prévio com o periodontista. É claro, você que está começando sua carreira, os pacientes vão ficar tudo parado. Parado, parado. Daqui a pouco os pacientes vão começar a estourar na sua mão, vão começar a sair. É porque esse Sim. paciente vai ficar 2 meses, 1 mês, 15 dias, 20 dias lá com o periodontista e começa a liberar. É claro, mas todos os casos que você vai pegar são todos casos bons. No começo de carreira eu comecei a trabalhar com algumas clínicas que os caras tinham verdadeiras bombas de Hiroshima lá dentro. Os caras faziam o tratamento para depois mandar para o periodontista. Não, manda para o periodontista vai fazer sua raspagem, vai botar em manutenção periodontal, como eu te falei, né? Pode ser de 2 meses, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, 6 em 6 meses. Esse periodontista vai mandar um laudo. Paciente João compareceu à clínica para avaliação periodontal sendo diagnosticado com gengivite, um exemplo. Aí você bota que você realizou raspagem, deplacagem, aplicação de fluo, orientação de higiene oral. Aí você coloca o paciente liberado para tratamento ortodôntico com manutenção periodontal de... Aí você bota 2 em 2 meses, 3 em 3, 4 em 4. O que eu gosto de falar quando eu dou aula para especialização de ortodontia, se você trabalha com papel, você pega aqueles marca-textos e você marca quando você recebeu o relatório e quando você tem que devolver o paciente para o periodontista. Quando você trabalha com sistema de computador, você marca um asterisco bem grande, uns 3 ou 4, para você lembrar, que você bateu o olho, porque no fluxo de você com o consultório de ortodontia, se você vacilar, você passa bonito. E é normal. Verdade. Tá? Porque você tá ali, ó, ficha, quando você vai ver, poxa, já tem 1 ano que esse cara não foi periodontista. Então é importante você que está assistindo aqui, você conseguir destacar sempre quando é que esse paciente vai retornar. Se for papel, você marca. Se for computador, você cria algum método para poder saber quando esse paciente vai retornar. Esse ponto que você falou, Alex, ele é muito importante, principalmente em casos de pacientes que precisam de um acompanhamento periódico, né, de periodontia, casos de pacientes crônicos, né, que tem muitos pacientes crônicos de periodontia. Os sistemas, os softwares hoje ajudam bastante porque tem lembretes, né? Você pode programar os lembretes daquilo ali e então a cada dia ele te dá o lembrete daquele paciente que falta algum tempo para fazer, né? Você bota aqui, aí o paciente em 3 meses ele apita. Outra coisa, João, já que a gente está falando de gestão, a pessoa que tem uma clínica de orto, é importantíssimo ter um periodontista dentro do consultório. Claro. Porque o paciente está rodando dentro da clínica, está rodando, não sai. E praticamente todos os pacientes que ele tem, 100% vai estar rodando com o periodontista. Nem que seja uma raspagem simples, tá? Ou as mais complexas. Mas se você é ortodontista, está fazendo curso de João,
ou está assistindo essa aula aqui, essa live, é importante você chamar uma pessoa, um parceiro para estar com você. É a mesma coisa você que é periodontista. É importante você chamar um ortodontista para ser seu parceiro. Que é a partir do Sim. momento que o paciente fica naquele... E é 100% casamento. Porque antigamente, como eu te falei, há 15 anos atrás, na época que eu formei, o pessoal me via como inimigo. A partir do momento que mandava para mim, eu solicitava para tirar o aparelho, eu solicitava para segurar um pouquinho o paciente, o cara ficava chateado comigo. Porque achava que aquilo ali era errado. Pô, o cara tá atrapalhando meu tratamento, mas não, pô, tô deixando você para trabalhar você no suave, no asfalto, lisinho, perfeito, não na Trabalhar com lama. segurança, né? Trabalhar com Com segurança e o certeza, resultado do tratamento dele vai ficar até melhor, né? com certeza. Mas essa visão, graças a Deus, já mudou bastante de periodontista como inimigo. Que bom, que bom. Periodontista é o grande aliado, meu irmão. É o grande aliado de todas as outras especialidades, né? Existe assim, hoje a gente recebe no nosso consultório, certamente você também já teve casos semelhantes, e você que está nos assistindo agora aqui nessa aula, talvez você tenha chegado aí no teu consultório, aquele paciente com a boca cheia de tártaro, meu irmão, com a boca cheia de placa bacteriana, tártaro, problemaço de periodontia. E aí ele chega para você e diz assim, doutor, eu não sei por que isso acontece, porque eu escovo tanto meus dentes. Não é? Já chegou a seguras dessas aí, Alex? É o que eu falo com os alunos, né? Antigamente, quando era recém-formado, você tem aquele negócio, vou julgar e tal. Mas às vezes, aquele rapaz, o tio dele é assim, o pai dele é assim. E você vê que hoje em dia a odontologia mudou bastante, a odontologia está preventiva, as pessoas estão levando mais as crianças para o consultório desde cedo. Quando eu Sim, ia para o consultório, é quando eu tinha cárie, e eu ia apanhando ainda, né? sim. Coitada da minha mãe escutando isso aqui. Mas hoje em dia mudou bastante, pô. Hoje em dia a odontologia está preventiva. Então as pessoas, a geração, quando você vai chegar uma pessoa, quantas vezes já chegou um paciente com 30 e poucos anos que nunca tinha ido ao dentista lá no consultório, quando trabalhava no interior, eu ficava, rapaz, isso não é possível. Ele, não, nunca fui para o dentista, doutor. E a questão também dos planos de saúde, tem um mal e tem um bom. Qual a questão boa? É a acessibilidade que você acaba dando para aquela pessoa. A pessoa, às vezes, que não tinha condições de ir ao dentista, começa a ter a possibilidade de ir através daquele plano de saúde, né? Agora, o que eu gosto de falar com as pessoas, como eu falei, passei por todas as etapas, né? SUS, plano de saúde, sempre foi o mesmo Alex. Então, você que está aqui assistindo, trabalhe honestamente, tá? Trate aquela pessoa como ser humano, trate aquela pessoa como não se fosse morrer. Isso quer dizer o quê? Não faça nada que você não faria na sua mãe. Então, trabalha direitinho, da melhor forma possível. Sempre seja o mesmo profissional em todas as etapas. Perfeito, Alex, perfeito. Essa sua Mas isso mensagem. aqui, infelizmente, João, é realidade quem trabalha em bairro popular bastante. E essa de você ver aquela pessoa com a boca cheia de tato. E realmente, você vai ver, às vezes chega dentista aqui, pessoas de padrão diferente, a pessoa é diferenciada e você vê que a pessoa não sabe escovar o dente. Eu aprendi a Sim, escovar o dente porque minha mãe me ensinou a escovar o dente. sim. Aí minha avó ensinou para minha mãe, coisa que a gente passa de pai para filho, aprende errado, passa errado, tá? E não é, quem é responsável para ensinar, não ensina. Quantas vezes você está aqui, foi pro dentista e o cara nunca falou que tem que escovar dente, nunca mostrou, às vezes, Verdade, infelizmente. Então é a verdade. nossa obrigação também chegar e instruir. Aí Claro. vem a questão agora, como você falou inicialmente, da tecnologia, né? Aí hoje você pode pegar um celular, filmar, tá? E mostrar. Quem quiser também, pô, modelar meus vídeos, pode ficar à vontade, vai lá no meu canal do YouTube, entre em contato, que eu falo, faça assim, dessa forma. Você grava seu videozinho e manda pro seu paciente tranquilo. E eu recomendo, viu, colegas que estão aqui assistindo essa nossa aula, acompanha lá, segue o canal, assina o canal lá do Alex, que tem muitas informações interessantes. Ele tem recebe colegas dentistas de várias especialidades, então é muito enriquecedor, é muito conteúdo enriquecedor. Como é o nome do Alex? Você bota lá na busca lá do YouTube, doutor Alex Guedes, que ele vai te Doutor você vai Alex encontrar. Guedes, DR Alex Guedes. DR Alex Guedes. Então, doutor Alex Guedes, você vai ampliar o teu conhecimento na odontologia e de várias áreas. Né? Isso é que é muito importante. Alex, Aí, João, hoje desculpa, só complementando aqui Pois não. rapidinho. Então, Pois não. essa forma de você gravar vídeo é uma forma de você cativar seus pacientes. Porra, o Sim, cara é diferenciado.
Teve Sim, um ar sim. diferenciado. João me mostrou aqui. A gente vai para o nosso pediatra, quando a gente vai para o pediatra da nossa filha, pô, o cara todo organizado. Inclusive, eu fiz uma live com ele aqui. O cara padrão, o cara faz um grupo de WhatsApp, eu, minha esposa e ele. Todo paciente faz isso, então ele tem um diferencial dele. Que Você tem que fazer seu legal, hein? diferencial também, para você aumentar o seu potencial na sua clínica. Tá? Você tem que ser organizado. Então, a partir do momento que você cria um vídeo, você puxa o cara diferenciado. Isso é importantíssimo também para aumentar seu faturamento. Muito, 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 muito importante. E é esse diferencial que faz o seu sucesso aí na sua clínica odontológica. É essa organização. Né? Eu sempre falo o seguinte, é impossível você ter sucesso em qualquer coisa que você faça se você não tiver organização, uma metodologia, um processo para que tudo possa acontecer. Então, é isso que você precisa criar um hábito. Às vezes as pessoas... E não adianta dar desculpa, eu não tenho tempo para isso. Claro que tem. As 24 horas é universal. Se tem uma coisa que é democrática no mundo inteiro, é o tempo. Né? Então, são 24 horas para todo mundo. Então, você precisa utilizar com sabedoria. Sabe aquele momento que você fica no teu consultório onde o paciente faltou e você fica no WhatsApp? Aquele momento que você fica no Instagram, nas redes sociais, aquele momento é o momento para você produzir organização aí dentro da sua clínica odontológica. Então, hoje a gente vive, né, falando, ampliando o nosso debate aqui sobre gestão, hoje a gente vive num mundo também, Alex, de muito mimimi, sabe? De muita reclamação, de muita ausência de autorresponsabilidade, né? Então, assim, os nossos colegas, alguns deles, têm que encontrar algum culpado, né? Quando, às vezes, ele mesmo tem uma parcela grande dessa culpa por uma questão de hábito, né? Por uma questão da não organização, às vezes familiar, ou às vezes dele mesmo, mas é importante ele se conscientizar que para mudar esse jogo, ele precisa mudar esse hábito. E é o que você acabou de falar aí, da importância da organização. Isso diferencia um profissional do outro, né? Já se foi o tempo de que só ser bom tecnicamente era o suficiente. E não é. Né? Eu tenho um amigo meu que é o Flávio, né? O doutor Flávio Alves, que inclusive na próxima semana a gente vai ter um bate-papo aqui no nosso Instagram. Ele fala o seguinte, cara, ser bom no que faz é item de série, irmão. É item de série. É como você vai comprar um carro. Você vai comprar um carro, vem com pneu, irmão. Vem com pneu. É item de série, você ser bom. Se você não for bom, cara, tem que procurar alguma coisa que você seja bom e dê um show. Porque hoje é muito mais do que isso. É você ser muito gentil, é você saber se comunicar muito bem com o teu paciente, é você ter uma clínica odontológica organizada, é você ter uma equipe treinada para encantar o teu paciente, é você saber fazer um pós-venda, paciente que foi atendido naquele dia, no dia seguinte receber uma ligação, se possível, sua ligação, se você puder fazer, tiver disponibilidade de tempo para fazer isso. Então, tudo isso é uma questão organizacional e faz uma diferença tremenda, viu, Alex? Muito grande. Como diz amigo, um professor meu, né? Que na época falava, dentista desorganizado perde dinheiro. Perde. Tem que ser altamente organizado. Deixa muito dinheiro na mesa, viu? Aí, às vezes, pô, são detalhes. Os detalhes. Aqui mesmo, um exemplo, uma vez estava com um paciente, ele tinha fobia de dentista. Consegui cativar ele, só que no dia que eu estava fazendo a raspagem, eu quis passar algo a mais para ele. Então, eu fiz uma mega raspagem mesmo naquele momento. Só que não era o momento. Na verdade, eu estava tão concentrado na raspagem que eu queria remover tudo de uma forma bem legal. E eu não senti os sinais que eles estavam passando para mim. Aí depois minha secretária falou, ele estava nervoso. E realmente eu perdi aquele paciente porque eu não fiquei atento aos sinais que ele estava passando. Então são besteiras, você vê que é uma pessoa experiente, tá? Uma secretária experiente, às vezes não se tocou que aquele paciente podia ter estendido mais o processo de raspagem, tá? E não tentar focar numa raspagem mais concentrada, porque ele necessitava daquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, cada caso é um caso. Eu já tive muitas experiências muito positivas na questão do pós-venda, né? Que eu tenho isso de hábito há mais de 10 anos, né? E, assim, liguei, eu vou só relatar um aqui que é muito importante, eu liguei para uma senhora que foi atendida na nossa clínica
e eu liguei para ela no dia seguinte, né, do atendimento dela. Foi um atendimento cirúrgico, de uma extração tal, e que ela ia preparar para fazer implante conosco. E no dia seguinte eu liguei para ela: irmão, você precisa ver a emoção da senhora quando recebeu a minha ligação, que eu identifiquei e recebi a minha ligação. Ela disse que nunca tinha recebido uma ligação de médico, de dentista na vida dela. E aí começou a cair a ficha. E realmente, cara, eu fiz isso de uma forma intuitiva, de uma forma emocional, mas realmente passou a ser um diferencial tremendo, porque, Alex, você já foi em médicos, dezenas de médicos, como eu também e tal. E quantos ligaram para você no dia seguinte, Alex? Nenhum. Para mim, nenhum. Inclusive, eu fui um que nem olhou pra minha cara. Pois é. Para mim, nenhum. Cara, já foi o tempo. Eu lembro dos meus avós, certamente os meus avós têm relato parecido, principalmente no interior, que eu sou do interior, falando assim, de que doutor fulano de tal é bom pra caramba, mas é grosso. Hoje não cabe mais isso, irmão. Não. Hoje não cabe mais isso. Ele é bom pra caramba e grosso, ele vai falir. Ele vai fechar o consultório dele. Sabe por quê? Porque do lado dele, ou próximo dele, tem um cara também que é bom pra caramba e é uma simpatia. Gente boa pra caramba. Cara do bem. E aí acabou. Ganhou. Entendeu? Então, tem que buscar um diferencial. Tem que buscar ser um dentista diferencial. Não dá mais para ser igual a todos os outros. Alex, quando o paciente chega no consultório odontológico, né, a gente busca fazer aquela anamnese a mais profunda possível, antes até de fazer a avaliação clínica, a consulta clínica propriamente dita. E uma das perguntas que precisa ter em todas as anamneses é sobre a questão se existe um sangramento gengival, né, ou espontâneo, ou um sangramento motivado por uma escovação, por uma alimentação. Tá certo isso, Alex? Tá, faz parte da anamnese. Tem que ser uma anamnese bem concentrada, em que você tem que ver todos os tópicos que o paciente vai passar para você conseguir fechar o diagnóstico adequadamente, né? E a questão de um sangramento é significativo para a gente. É claro que depois que você fizer essa anamnese, você vai sentar com o paciente, sondar ele. Geralmente, como boa parte dos pacientes que a gente trabalha são indicações, o paciente já vem com toda a documentação também, né? A documentação de imagem, que vão ser os exames auxiliares, para a gente poder fazer. Agora, a anamnese tem que ser bem detalhada. Até porque a gente também tem que ver se o paciente tem algum comprometimento sistêmico ou não, que vai influenciar no nosso tratamento ou não. Se o paciente usa algum tipo de droga, isso também é importante, se fuma, é questão de sangramento também. Mas boa parte das vezes, quando vem para a gente, tem um mínimo algum sangramento, né? Ou senão uma halitose forte, né? Que é um mau hálito. E às vezes alguém da família já constata. Existe registrado na odontologia alguma interferência de alguma medicação que pode contribuir para um agravamento ou um desenvolvimento de um problema periodontal, Alex? Tem a questão dos bloqueadores dos sais de cálcio, né? Que acaba, às vezes, quando a pessoa tem uma higiene não adequada, ele acaba hiperplasiando a gengiva. Aí você tem que fazer cortar essa gengiva, fazer a cirurgia para poder aparecer o dente. Fazer uma gengivoplastia, uma gengivectomia naquela região. Você falou aí de uma situação muito importante. Eu quero levar na questão muito da odontopediatria, né? O paciente, a criança, quando ele está na fase da dentição mista, né? Em algumas situações acontece uma dificuldade, às vezes, de erupção de alguns dentes, né, por uma questão, e aí precisa fazer uma ulotomia, né? Então, a remoção da capsulazinha para poder erupcionar. Exatamente. Então, até essa remoção tem que ser feita com um cuidado muito grande, né, para que o bisturi não possa interferir em algumas outras áreas, além do limite que ele precisa remover, né, Alex? Mas às vezes só uma pequena incisão já ajuda aquele dente a erupcionar, não precisa você aprofundar muito. Você dá uma leve anestesia, dá uma leve incisão naquela região, o dente já consegue. Às vezes o tecido é bem fibroso, existe uma certa resistência. E às vezes tem um grande fator genético isso aí. Às vezes ele fica com uma fibrose bem legal, e aí às vezes ou você remove ou faz uma incisão.
como você falou, né? Oi, Alex, me ouve? Tô ouvindo, tá tranquilo. Beleza, beleza. Alex, então a questão assim, hoje uma bandeira, né, que se levanta muito e graças a Deus, assim, ainda falta muito caminho para a gente chegar a uma odontologia preventiva no nosso país, né? Mas eu acho que já começamos a dar os primeiros passos, né? E a gente fomentar isso no nosso consultório odontológico, partindo de uma conscientização, né, de uma distribuição de conteúdos nas nossas redes sociais, no canal do YouTube, eu acho que é um melhor caminho para que você possa ter pacientes recorrentes no teu consultório, uma receita recorrente no seu consultório, de 6 em 6 meses, não somente ele, mas a família inteira, quando você faz e levanta essa bandeira da prevenção, né, Alex? É importantíssima a prevenção. Você, infelizmente, tem alguns consultórios que não estão visando muito na prevenção, eles só querem mais a realização dos problemas, né? Com os tickets mais altos. Então, a pessoa foca mais em um dente, às vezes, que você existe a possibilidade de você salvar aquele dente, e o cara não. O ticket mais alto aqui é o implante. Vamos fazer exodontia e implante. Meu Deus. Então, é melhor o quê? Você primeiro levantar essa bandeira que você acabou de falar, orientação de higiene oral, você passa, até porque você cativa o paciente, não é todo mundo que faz isso. E partir do básico, né? Raspagem, é claro que periodontia a gente vai tentar salvar aquele dente, fazer de tudo para salvar aquele dente. A última etapa, caso a gente não consiga, é fazer exodontia e reabilitar com implante e próximo implante, né? Fazer de tudo. Mas, infelizmente, tem algumas pessoas que não trabalham com essa bandeira que você acabou de falar. Isso também, para mim, não é uma forma inteligente de pensar, João, porque você, trabalhando com prevenção, você consegue fechar o ciclo adequadamente com aquele paciente. Você consegue manter aquele paciente constantemente no seu consultório, você consegue movimentar seu consultório financeiramente. Como eu te falei, todas as clínicas, se pudessem ter um periodontista ao seu dispor, seria ideal. Verdade, verdade. E assim, casos de pacientes crônicos, né, que ele precisa, vamos falar de um tempo hipotético aqui, de 3 em 3 meses está na sua clínica, de repente você pode sugerir para ele, né, aí já entra a parte de gestão também, sugerir você fazer um pacote anual para esse paciente, né, um pacote anual. Se ele precisa ir 4 vezes por ano, em intervalo de 3 em 3 meses, você faz um pacote anual para ele. E aí passa para ele a vantagem dele fazer esse pacote, de repente parcela isso aí no cartão de crédito da tua clínica odontológica, você precisa abrir um leque de opções de pagamentos para que o teu paciente possa ser fidelizado com você. O pacote, porque geralmente, vamos fazer um exemplo aqui, José veio para o consultório, eu fiz toda a anamnese, exame clínico daquele paciente, avaliei as imagens e detectei que ele vai precisar de 5 raspagens. Aí nessa questão você pode facilitar a forma de pagamento. Ou ele paga por raspagem ou faz o pacote e paga tudo de uma vez. Agora, a questão de você fazer esse pacote anual fica meio difícil, João, porque você não sabe como é que esse paciente vai retornar. Porque, lembra do casamento? Minha parte eu estou fazendo. A parte dele eu não sei. Aí quando ele retornar, às vezes eu preciso de mais. Então, caso você precise fazer um pacote desse, um plano de saúde, um plano, né, para o paciente, você tem que deixar bem claro que pode ter mudanças de quantidade de raspagem a depender de como o paciente retorne. Então, se você tiver que o paciente é um paciente que já chegou você estabilizou completamente sua higiene, você pode até fazer essa proposta para o paciente, né, que é o paciente que você sabe que vai retornar em 6 meses. Agora, um paciente que você vê que não estabilizou ainda, eu acho que é muito arriscado você fazer esse tipo de procedimento, a não ser que você faça e deixe ele bem claro que existe a possibilidade de mudança, aumentar esse valor de acordo com a negligência dele em relação à questão de higienização. Porque se você pegar um paciente, às vezes, que sabe... porque, na verdade, tem alguns fatores envolvidos, né? Principalmente o fator de responsabilidade dele com ele mesmo, que é com a higienização. Né? Esse é o primeiro fator, é o fator primordial disso aí. Né? Se ele tiver uma disciplina, um comprometimento com a saúde bucal dele através de uma boa higienização, isso já vai ajudar um tanto. Eu pensei na questão anual no sentido assim, porque quando você
tem um nível de conscientização, né? Aí esses pacientes é importante também você se comunicar com eles, fazer uma lista no teu WhatsApp, né? Para que você possa se comunicar com esse paciente de tempos em tempos, passando informações. Aquelas informações que você já falou no teu consultório, mas que você vai repetir através de áudio, através de vídeo, para esse paciente. E eu pensei na questão anual de poder despertar nele um comprometimento. Talvez isso pode funcionar, talvez não, entendeu? Um comprometimento, mas aí você também não deixar de fazer o corpo a corpo com a tua equipe de contato com ele, né? Às vezes, João, tem aquele paciente que é diabético, mas gosta de comer docinho. Eu tenho intolerância à lactose, eu adoro um bolo, eu adoro um leite, entendeu? Então tem aquele paciente que às vezes chega, descompensa porque é diabetes, aquele paciente que fuma escondido, aquele paciente que botou cigarro na boca é fumante. Mas tem aquele paciente que fuma e acha que não é fumante, fuma só um cigarro, não tá com os amigos bebendo. Tem aquela pessoa que usufrui de algum entorpecente e nega para você que está usando. Então tem várias coisas aí que às vezes não vem com a honestidade daquela pessoa junto a você, né? Então tomar muito cuidado. Pode ser feito. Agora tem que tomar muito cuidado, você tem que saber qual pessoa você pode fazer e fazer um negócio bem bolado. A sua ideia não está fora de cogitação, não. A ideia é boa, mas tem que tomar muito cuidado com o tipo de pessoa que você vai trabalhar e a forma que você vai colocar isso no contrato. E contratual, né? Tem que estar no contrato, tem que estar escrito todos os cuidados, todas as responsabilidades que cabe ao paciente, né? Você que está nos assistindo agora, é muito importante ter contrato, porque esse contrato resguarda tanto você como o paciente e deixa muito clara essa relação comercial, né? Porque um paciente que chega no nosso consultório odontológico, ele vai comprar um serviço que nós estamos oferecendo para ele, que nós estudamos, nos preparamos para oferecer para ele da melhor forma. Então, essa relação comercial, ela precisa ser celebrada com um contrato. E esse contrato te protege muito, principalmente em casos especiais, onde exige alguma responsabilidade, algum comprometimento do paciente. Então, não abre mão do contrato. Eu falo muito para os meus alunos, inclusive eu oriento os meus alunos a fazerem contratos de várias especialidades especificamente. A periodontia é uma delas. Periodontia, prótese, implante, ortodontia, são contratos individualizados dessas especialidades, porque fala das características individuais de cada especialidade dela. E tem o outro contrato de clínico geral, de uma restauração e tudo mais, né? Então, é importante você ter isso como um padrão no teu consultório e na tua clínica odontológica. Doutor Alex, que show, meu irmão! Que show, que aula maravilhosa! Agora eu quero deixar você aqui nos nossos últimos minutos para você falar um pouquinho mais do seu canal. O seu canal é um sucesso, cara. Todo dentista precisa seguir o seu canal, precisa difundir também para os seus pacientes, porque é um canal que é bom para dentista, é bom para o paciente, leva conscientização para todo mundo. Fala aí, doutor Alex, um pouquinho sobre o seu canal magnífico que você tem no YouTube. Eu primeiro quero agradecer a você. Você é um cara que tem o poder da palavra. Obrigado, meu irmão. Falei com você tem o poder mesmo. Você fala bem, você prende a pessoa. E quando eu conheci João, trabalhei com ele. Tive a honra de ter o doutor Alex na nossa equipe. Na Rádio Excelsior, estava lá ele há 10 anos, só falando, instruindo as pessoas. Então ele tem esse poder de comunicação muito grande. E o trabalho que você estava desenvolvendo também, João, é um trabalho muito bom. Você é uma pessoa que trabalha muito bem com gestão. Tá de parabéns. Depois a gente tem mais vídeo para fazer, viu? Tem mais. Pessoal, o nosso canal do YouTube tem um projeto de levar informação. Eu acho que a educação é uma coisa boa que tem que ser levada para todo mundo. Eu virei professor por causa disso, eu acho que a gente tem que mudar a vida das pessoas. Por mais que a pessoa às vezes pense que a gente é um pouquinho chato, mas eu estou fazendo aquilo por bem da pessoa. Entraram alguns alunos meus aqui e o que eu quero é que aquele infeliz do aluno que não supere o mestre. Então, meu objetivo é que todos os meus alunos me superem. Então, o canal tem esse objetivo de instruir tanto pacientes, que são pessoas que infelizmente estão em defasagem muito grande, e instruir também alunos de odontologia e profissionais já formados, né, os dentistas. E a gente está aí.
É DR Alex Guedes. Você vai lá no YouTube e se inscreve, curta nossos vídeos e compartilha. Tem a área para quem é dentista aqui, que é aula para dentista, que inclusive a gente vai gravar um vídeo aqui com o João, ele falando vai ter uma aula de gestão dele lá para frente. Tem várias, também a Ana Carla entrou aqui, também deu uma aula para a gente também lá sobre exames exames laboratoriais para o dentista saber interpretar aqueles exames, tá? Espero vocês lá. Obrigado pela oportunidade, viu, João? Muito bom, meu querido. Muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Foi maravilhoso, meu irmão. Foi maravilhoso. Você deu uma aula assim que clareou tanta coisa, sabe? Assim, e a gente finaliza essa aula com a consciência de que a periodontia realmente é a mãe de todas as outras especialidades, porque, como eu sempre falo, repito sempre, se não tiver estrutura dentária, não tem odontologia. E onde sustenta a estrutura dentária é a periodontia. Então, muito obrigado, Alex. Parabéns, doutora Ana Carla. Pois não. E também é onde tem o implante, viu? Que o tecido ao redor do implante também é a mesma coisa. Sim, pois é. E tem alguns casos, né, Alex? Tem alguns casos de perda de implante dentário por problema periodontal, né? Com certeza, com certeza. Com certeza, para implantite. Exatamente. Doutora Ana Carla, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua gentileza, pela sua palavra. É sempre muito bom a gente estar cercado de pessoas assim, do nível da doutora Ana Carla, né, Alex? É muito bacana, assim, eu acho que amigona aí. Os bons atraem os bons, irmão. E é assim que a gente está. Por isso que a gente está junto, meu irmão. Meu querido, muitíssimo obrigado. Que Deus te abençoe. Obrigado para você que esteve aqui nessa aula do Dr. Alex Guedes. Segue o Dr. Alex Guedes no Instagram. Segue o Dr. Alex Guedes no canal do YouTube. Bota lá na busca DR Alex Guedes e você vai localizar ele facilmente. Compartilha esse canal também com os teus colegas dentistas, os teus colegas da tua sala, da tua faculdade, da tua pós-graduação, da tua especialização. Enfim, difunde isso, porque as coisas boas precisam ser propagadas. As coisas boas precisam... tem duas coisas que só cresce se você dividir. É o conhecimento e o sentimento. Então, se você ficar só para você, irmão, não vale. Então, se você, quando você divide isso aí, a gente vai embora. Para finalizar, eu queria mandar um beijo para minha esposa aí, que é meu braço direito aí. Tá aqui assistindo. Que beleza. Mandar um beijo para em casa. Rapaz, então faça direitinho. Como é o nome dela, Alex? Andressa, pô. Andressa, ela mandou um recado aqui. Andressa! Parabéns para os profissionais. Rapaz, que Maria. Que casal agora que receberam um presente da princesinha que chegou aí, hein? Um beijão, meu amor. Obrigadão, João. Tchau, tchau. Fica com Deus. Um abraço, meu irmão. Tá dormindo já tá dormindo direitinho, Alex? Ou ainda tá trocando o dia pela noite, a princesa? Tá trocando. 6 meses. Faz parte, irmão. Faz parte. Um abraço, meu irmão. Fica com Deus, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigadão, João. Um abraço.